Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite aos leitores. Bem-vindo mais uma vez pro canal e vamos continuar aonde paramos, né? Eu vou passar a parte inicial do meu canal aqui, pensar a autoleitura. Vou passar aqui rapidamente. Esse que vai ser o conteúdo que vai ser lido, que vai ser a parte 3 hoje. Vai ser esse capítulo, mais um capítulo desse livro aqui. E vamos. E eu vou deixar aqui a sinopse para vocês ficarem, pra vocês saberem. E eu espero que vocês gostem e vamos seguir a leitura hoje. Vamos lá e vamos começar. Enquanto isso, os dois grandes reis ocidentais haviam se aliado e reunido forças, determinados a pôr um fim a Aegon de uma vez por todas. De Jardim de Cima marchou Mernes, nono da casa Gardener, rei da Campina, com um poderoso exército. Sob as muralhas do castelo de Bosquedouro, sede da casa Rohan, ele encontrou Loren I Lannister, rei do Rochedo, à frente de sua própria hoste das terras ocidentais. Junto, os dois reis comandavam um exército mais extraordinário jamais visto em Westeros. 50.000 homens, incluindo cerca de 600 senhores grandes e pequenos e mais de 5.000 cavaleiros montados. Nosso punho de ferro alardeou o rei Merne. Seus 4 filhos acompanhavam e seus 2 jovens netos estavam ao seu serviço como escudeiros. Os dois reis não se demoraram em Bosquedouro. Uma hoste daquele tamanho precisava permanecer em marcha. Para não esgotar as reservas do campo à sua volta, os aliados partiram imediatamente seguindo o rumo nordeste através de Capim Alto e Dourados Trigais. Avisado da vinda deles em seu acampamento, à margem do Olho de Deus, Aegon reuniu próprias forças e avançou para enfrentar os novos inimigos. Seu exército tinha apenas um quinto do tamanho das tropas dos reis, e grande parte desses homens haviam sido juramentada aos senhores fluviais, cuja lealdade à casa Targaryen era recente e nunca fora posta à prova. No entanto, como um exército menor, Aegon podia se deslocar com muito mais rapidez que seus inimigos. Na cidade de Septo de Pedra, ele reencontrou suas 2 rainhas e seus dragões. Rhaenys, vinda de Ponta... Deixa eu ver... Eita, desculpa. Rhaenys, vinda de Ponta Tempestade e Visenya, de Ponta de Garra Rachada, onde ela aceitara muitos juramentos fervorosos de lealdade dos senhores locais. Juntos, os 3 Targaryen observaram do céu conforme o exército de Aegon atravessara a nascente da torrente da Água Negra e corria para o sul. Os 2 exércitos se encontraram em meio à ampla planície ao sul da Água Negra, perto de onde um dia viria a ser a Estrada do Ouro. Os 2 reis celebraram quando os batedores voltaram com as informações a respeito do tamanho e do posicionamento das forças Targaryen. Aparentemente, eles tinham 5 homens para cada um de Aegon, e a disparidade de senhores e cavaleiros era maior ainda, e o terreno ainda era amplo e aberto, capim e trigo até onde a vista alcançava, ideal para cavalos pesados. Aegon Targaryen não tinha vantagem do terreno mais alto. Como acontecera com Orys Baratheon na tempestade final. O solo era firme, não lamacento, e eles tão pouco seriam perturbados pela chuva. Não havia nuvens, embora ventasse. Fazia mais de uma quinzena que não chovia.
O rei Merne havia contribuído com mais da metade das forças totais, então exigiu que o rei de Lotharing lhe concedesse a honra de comandar o centro. Edmund, seu filho e herdeiro, recebeu o comando da vanguarda. O rei Lotharing e seus cavaleiros formariam o flanco direito e o Lord Oakhart, nossa, cada sobrenome, viu? O esquerdo. Como não havia barreiras naturais para firmar o oeste, deixa eu ver, vamos ver, esquerda. Como não haveria barreiras naturais para firmar a Hoste Targaryen, os dois reis pretendiam contornar Aegon pelos flancos e atacá-lo pela retaguarda, enquanto seu punho de ferro, uma grande cunha de cavaleiros e armaduras e grandes senhores, esmagava o centro de Aegon. Aegon Targaryen organizou seus homens em uma formação vaga crescente, eriçada com lanças e piques, como arqueiros e besteiros logo atrás da cavalaria leve nos flancos. Entregou o comando de suas forças a Jon Morton, senhor da Lagoa da Donzela, um dos primeiros adversários a se unir à sua causa. O próprio rei pretendia combater do céu, junto de suas rainhas. Aegon também havia percebido a falta de chuva. O capim e o trigo que cercavam os exércitos estavam altos e prontos para a colheita, e muito secos. Os Targaryen esperavam até os dois reis fizessem soar as trombetas e começassem a avançar sobre o mar de estandartes. O próprio rei Merne, em seu garanhão dourado, liderou ataques contra o centro com o filho Gawain ao seu lado trazendo o estandarte deles. Uma grande mão verde sobre um campo branco, com urros e gritos, instigados por cornetas e tambores, os Gardener e os Lannister avançaram por uma tempestade de flechas até os inimigos, afastando os lanceiros Targaryen e desintegrando as fileiras deles. Mas àquela altura, Aegon e as irmãs já estavam no ar. Aegon voou com Balerion por cima das fileiras de seus inimigos, através de uma tormenta de lanças, pedras e flechas, e desceu repetidas vezes para banhá-los em chamas. Hannes e Visenya lançaram fogo de encontro aos inimigos e em sua retaguarda. O capim e o trigo seco se inflamaram imediatamente. O vento espalhou as chamas e soprou a fumaça no rosto das montarias ao pânico. E, quando a fumaça se adensou, cavalos e cavaleiros perderam toda a visão. As fileiras começaram a se desfazer à medida que as muralhas de fogo se erguiam por todos os lados. Os homens do Lord Monton, a favor do vento e protegidos da conflagração, esperaram com arcos e lanças e se apressaram a matar os homens queimados ou em chamas que saíram aos tropeços do incêndio. Mais tarde, a batalha receberia o nome de Campo de Fogo. Mais de 4.000 homens morreram nas chamas. Outros 1.000 pereceram na ponta de espadas, lanças e flechas. Dezenas de milhares sofreram queimaduras, algumas tão graves que deixariam marcas para o resto da vida. O rei Merne IX foi um dos mortos, junto com seus filhos, netos, irmãos, primos e demais parentes. Um sobrinho sobreviveu por 3 dias. Quando ele morreu em decorrência das queimaduras, a casa Gardener se foi também. O rei Loren do Rochedo sobreviveu, tendo cavalgado através de uma parede de fogo e fumaça até um lugar seguro, quando viu que a batalha estava perdida. Os Targaryen perderam menos de 100 homens. A rainha Visenya foi atingida com uma flecha no ombro, mas não demorou de se recuperar, enquanto os dragões se esbaldavam com os mortos. Aegon determinou que as espadas dos derrotados fossem reunidas e enviadas rio abaixo. Loren Lannister foi capturado no dia seguinte. O rei do Rochedo depositou sua espada e sua coroa aos pés de Aegon, dobrou o joelho e lhe prestou juramento. E Aegon, fiel às suas promessas,
fez o inimigo derrotado se levantar e ratificou seus direitos sobre as terras e títulos, nomeando o Senhor do Rochedo Casterly e Guardião do Oeste. Os vassalos do Lord Lórien seguiram seu exemplo, assim como muitos dos senhores da Campina, os que haviam sobrevivido ao fogo de dragão. No entanto, a conquista do Oeste ainda não estava completa. Então o rei Aegon se despediu das irmãs e marchou imediatamente para o Jardim de Cima, na esperança de garantir a rendição antes que algum outro pretendente tomasse posse. Ele encontrou o castelo nas mãos de Arlan Tyrell e o intendente, cujos antepassados serviam os Gardeners e havia séculos. Tyrell entregou as chaves do castelo sem luta e jurou lealdade ao rei conquistador. Como recompensa, Aegon lhe deu o Jardim de Cima e todos os domínios, nomeando-o Guardião do Sul e Senhor Supremo do Vago, além de conferir-lhe autoridade sobre todos os antigos vassalos da Casa Gardener. A intenção do rei Aegon era seguir marcha rumo ao sul e decretar a submissão de Vila Velha, da Árvore e de Dorne. Mas, enquanto se encontrava em Jardim de Cima, chegaram-lhe notícias de um novo desafio. Torren Stark, rei do norte, havia atravessado o gargalo e entrado nas terras fluviais, à frente de um exército de 30.000 bárbaros do norte. Aegon partiu imediatamente ao norte para enfrentá-lo, voando à frente de seu exército nas asas de Balerion, o Terror Negro, e mandou que avisassem também suas duas rainhas e todos os senhores e cavaleiros que haviam se submetido a ele após Arrynhal e o Campo de Fogo. Quando Torren Stark chegou às margens do Tridente, encontrou uma hoste uma vez e meia maior que a sua espera ao sul do rio. Senhores fluviais, homens das terras ocidentais, das terras da tempestade, da Campina, todos haviam comparecido. E, acima do acampamento deles, Balerion, Meraxes e Vagar pairavam no ar em círculos cada vez mais largos. São os dragões que estavam circulando lá, que se chamam Balerion, Meraxes e Vagar. Os batedores de Torren haviam visto as ruínas de Arrynhal, onde lentas chamas vermelhas ainda ardiam sobre os destroços. O rei do norte também havia escutado muitos relatos sobre o Campo de Fogo. Sabia que poderia sofrer o mesmo destino se tentasse atravessar o rio à força. Alguns dos seus vassalos os instaram a atacar mesmo assim, insistindo que a bravura do norte ganharia o dia. Outros instaram a recuar para Fosso Cailin e concentrar resistência ali em solo do norte. Brandon Snow, o irmão bastardo do rei, se ofereceu para atravessar o Tridente sozinho sob a proteção da noite, para manter os dragões enquanto dormissem. O rei Torren, de fato, mandou Brandon Snow atravessar o Tridente, mas ele foi acompanhado de 3 mestres, não para matar, mas para negociar. Por toda a noite, mensagens foram trocadas. Na manhã seguinte, o próprio Torren Stark atravessou o Tridente. Na margem sul do rio, ele se ajoelhou e depositou a antiga coroa dos reis do inverno aos pés de Aegon e lhe jurou lealdade. Ele se ergueu como senhor de Winterfell e guardião da Norte, e não mais um rei. Desde então até hoje, Torren Stark é lembrado como rei que ajoelhou. Mas nenhum homem do norte deixou os ossos queimados junto ao tridente, e as espadas de Aegon reuniam ao Lord Stark, e de seus vassalos não estavam retorcidas, derretidas nem tortas. Então, Aegon Targaryen e suas rainhas se separaram. Aegon voltou a se dirigir ao sul, marchando rumo à Vila Velha, enquanto suas irmãs montaram seus dragões, Visenya para o Vale de Arryn e Rhaenys para o Lança Solar e os desertos de Dorne. Sarra Aeryn havia reforçado as defesas da Vila Gaivota, levando um exército poderoso ao Portão Sangrento e triplicado as guarnições de pedra.
neve e céu. Os castelos intermédios que protegiam o acesso do ninho da águia. Todas essas defesas se mostraram inúteis quando Visenya Targaryen, que sobrevoou tudo nas asas finas de Vargar e pousou no pátio interno do ninho da águia. Quando a regente do vale saiu para confrontá-la, com uma dúzia de guardas sob suas ordens, ela viu Ronel Arryn sentado no joelho de Visenya, olhando fascinado para o dragão. Mãe, posso voar com a moça? Perguntou o rei menino. Não houve ameaças nem palavras exaltadas. As duas rainhas sorriram uma para a outra e trocaram apenas gentilezas. Então a senhora Sarra mandou que buscasse as 3 coroas. Sua própria tiara de regente, a pequena coroa de seu filho e a coroa falcão da montanha e do vale os reis Arryn haviam usado por 1000 anos. E as entregou à rainha Visenya, junto com as espadas de sua guarnição. E disse que depois o pequeno rei voou 3 voltas em torno do cume da lança do gigante e, quando pousou, era um pequeno senhor. E foi assim que Visenya Targaryen trouxe ao vale de Arryn para o reino de seu irmão. Rhaenys Targaryen não obteve uma conquista tão fácil. Um contingente de lanceiros dorneses guardava o Paço Príncipe, a via de acesso através das Montanhas Vermelhas, mas Rhaenys não travou o combate. Ela voou por cima do paço, por cima das areias vermelhas e brancas e desceu em Veit para exigir sua submissão. Só que o castelo estava vazio e abandonado. Na cidade, sob suas muralhas, restavam apenas mulheres, crianças e velhos. Quando ela perguntou aonde haviam ido os senhores, a única resposta foi embora. Rhaenys seguiu o curso do rio até Graça Divina, sede da casa Alyrion, mas o local também estava deserto. De novo ela voou, onde o sangue verde encontrava o mar. Rhaenys chegou à Vila Tabueira, e ali centenas de jangadas, pesqueiros, balsas, botes e cascos jaziam ao sol, amarrados com cordas e correntes e tábuas, formando uma cidade flutuante. No entanto, apenas algumas idosas e crianças pequenas apareceram para lançar olhares ao alto enquanto Meraxes circulava no céu. Por fim, a rainha voou até Lança Solar, a sede ancestral da casa Martell, e no castelo abandonado ela encontrou a princesa de Dorne e sua espera. Merya Martell tinha 80 anos, segundo os mestres, e governara os dorneses durante 60. Era muito gorda, cega e quase careca. A sua pele era pálida e flácida. Argilac, o arrogante, a chamara de rã amarela de Dorne, mas nem a idade nem a cegueira haviam embotado sua inteligência. Não lutarei com você, anunciou a princesa Merya a Rhaenys. Nem me ajoelharei. Dorne não tem rei. Diga isso a seu irmão. Direi, respondeu Rhaenys. Mas nós voltaremos, princesa, e da próxima vez traremos fogo e sangue. Esse é o seu lema, disse a princesa Merya. O nosso é insubmissos, imbatíveis e inquebráveis. Vocês podem nos queimar, senhora, mas não nos curvarão. Não nos quebrarão, não nos submeterão. Aqui é Dorne. Vocês não são bem-vindos. Voltem por sua conta e risco. E assim a rainha e a princesa se despediram. E Dorne permaneceu inconquistada. No oeste, Aegon Targaryen teve uma recepção mais agradável. Maior cidade de toda a Westeros, Vila Velha era cercada de imensas muralhas e governada pelos Hightower da Torralta, a mais antiga, rica e poderosa das casas nobres da Campina. Vila Velha era também o centro da fé. Ali residia o Alto Septão, pai dos fiéis, a voz dos novos deuses na terra, que gozava da obediência de milhões de devotos em todos os reinos, exceto no norte, onde os velhos deuses ainda tinham adoradores. E as espadas da fé militante, a ordem guerreira que o povo comum chamava de estrelas e espadas. No entanto, quando Aegon Targaryen e seu exército se aproximavam de Vila Velha, encontraram os portões da cidade abertos
e o Lord Hightower aguardando para se submeter. Na realidade, quando as primeiras notícias do desembarque de Aegon chegaram à Vila Velha, o Alto Septão se trancara no Septo Estrelado durante 7 dias e 7 noites para pedir orientação aos deuses. Ele não se alimentou de nada além de pão e água e passou cada segundo acordado em orações, indo de um altar para o outro. No 7º dia, a velha erguera sua lâmpada dourada para lhe mostrar o caminho. Sua alta santidade viu que, se Vila Velha pegasse em armas para combater Aegon, o dragão, a cidade certamente arderia, e a torre alta e a cidadela e o septo estrelado seriam derrubados e destruídos. Manfred Hightower, senhor da Vila Velha, era cauteloso e pio. Um de seus filhos mais novos servia junto aos filhos do guerreiro e outro havia acabado de se sacramentar septão. Quando o alto septão contou a visão que a velha lhe revelara, o Lord Hightower determinou que não faria oposição armada ao conquistador. Foi assim que nenhum homem de Vila Velha ardeu no campo de fogo, embora os Hightowers fossem vassalos dos Garden, de Jardim de Cima. E foi assim que o Lord Manfred saiu para receber Aegon, o dragão, e lhe oferecer sua espada, sua cidade e seu juramento. Diz que Lord Hightower ofereceu também a mão de sua filha mais nova, que Aegon recusou educadamente para não ofender suas duas rainhas. E por hoje é só. Vamos passar para o próximo capítulo amanhã e espero que vocês estejam ansiosos por uma leitura, né? E agradeço a todos e até a próxima e um abraço. Tchau!